Quantas horas a gente precisa se dedicar à pintura para pintar bem? Essa é a pergunta que eu vou responder hoje na hora do chá. Eu sou a Thaís Slaski e isso daqui é um canal de pintura. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, acione o sininho para receber notificação quando tem novidades e já deixa seu like, que é um vídeo super legal que a gente vai falar sobre as horas de dedicação. Vou responder isso agora. Pintar bem, que é o final da pergunta. O que seria pintar bem, né? Cada um tem sua expectativa, cada pessoa acha que pintar bem é uma coisa. Então, a gente não consegue mensurar quantas horas de dedicação até pintar bem. Depende do método. Meus alunos, por exemplo, em um mês, 3 semanas, um mês, eles já dizem que estão felizes, que eles acham que a pintura já está saindo e que eles já estão pintando bem. Meu curso dura um ano, então em um mês, em 3 semanas, não é nada, é só o comecinho. Então depende do método, depende como você vai sentir com aquele conhecimento que você recebe. Pintar bem, você precisa ter uma base da pintura, e isso pode ser adquirido rapidamente, que é ter um pouquinho aí, saber um pouco sobre cor, sobre coisas técnicas como luminosidade cromática, como resolver sombra, sombra colorida, essas coisas técnicas, e ter a segurança de ir estudando, que isso já vai fazer você pintar bem. Mas é claro que quando a gente é iniciante, a gente pensa pintar bem é aqui, daí quando a gente chega aqui, a gente coloca outra meta, pintar bem é outra, e daí as metas vão subindo. Isso é natural na vida, em todas as áreas da vida é assim, e na pintura também. Então, na pergunta estava quantas horas se dedicar, né, para pintar bem? A pintura, ela vai te acompanhar por toda a sua vida, afinal de contas, pintar é prazeroso, e se você gosta de pintar, você vai fazer isso sempre, sempre vai estar em evolução. Mas se você está muito insatisfeito agora, te aconselho a ter o hábito de pintar pouquinho por dia, ou estar em contato com a pintura um pouquinho por dia, do que esporadicamente. Então, se você colocou uma meta, que eu não estou dizendo que é essa a meta que vai te fazer pintar bem, mas sei lá, 60 horas num mês, né? E daí você pega um sábado, faz 8 horas, depois 8 horas, e daí passa um tempão, uma outra semana, e vai fazendo assim, é, é menos produtivo você fazer esporadicamente muito do que um pouquinho todo dia. Um pouquinho todo dia funciona mais. Ele vai acumulando de pouquinho em pouquinho, igual juros compostos, daqui a pouco você tem mais, daqui a pouco você tem mais, daqui a pouco você tem mais conhecimento. E o hábito de estar todo dia, ele faz você se desenvolver mais rápido para o lugar que você quer chegar, que é esse pintar bem, do que fazer algo com muita intensidade, só que esporádico. Um dia faz, passou um tempão, faz de novo, né? Pôs aí uma meta, sei lá, de 30 horas no mês, 60 horas no mês, e se mata de fazer, num dia faz 15 horas, no outro mais 15, depois passa um tempo, é pior. Se você põe aí, vai, as 60 horas, né, no mês, 2 horas por dia, nossa, você vai voar na pintura, porque é aquela coisa de todo dia. E o pintar bem, ele também está ligado a gente ter consciências das nossas limitações. O que é e o que é limitado para a gente, geralmente é aquilo que a gente acha difícil. Então, o que você acha difícil pintar? Se você responder isso para si mesmo, você já sabe que caminho seguir. O que você acha difícil é o que você tem que estudar. Geralmente, em pintura a óleo, a maioria dos alunos acha difícil o esfumato.
Então, quanto mais pinturas você fizer que tenha o esfumato, mais você vai treinar, mais você vai superar essa dificuldade. E se para você pintar bem é saber fazer um esfumato certinho, logo você vai chegar lá, logo você vai estar sentindo que você pinta bem. Mas assim, esse foco no que no o que eu preciso aprender, o que é difícil para mim, o que eu não estou conseguindo. É muito importante a gente ter essa consciência, porque às vezes começa um quadro, uma pintura, na impulsividade, vai pintando e não faz uma análise fria, fria e calculista, sobre o trabalho que foi executado. Então termina a pintura e você olha e fala: "Não fiquei satisfeito. Estou pintando mal, detestei", encontra 1000 defeitos, mas são coisas mais no sentimento de assim: "Ai, não estou satisfeito", mas não consegue verbalizar direito o porquê. É preciso que você faça essa análise, essa autoanálise de saber se comparar, comparar com outras coisas que você queria chegar no mesmo nível e falar: "Não estou satisfeito, porque o esfumato aqui, sei lá, dessa maçã não tá do jeito que eu gostaria que tivesse", ou "Não estou sabendo fazer sombra", ou "Não estou satisfeito com os tons de pele que eu tenho conseguido". Então, enumerar quais são as suas dificuldades. E daí também, friamente, você faz o seu planejamento. Você fala: "Olha, nessa semana eu vou estudar só isso daqui", pega um assunto por vez, porque senão você faz uma lista de insatisfações enorme e quer resolver todas elas num dia. Vai uma por uma. "Ah, não estou satisfeito com tons de pele", então o que que você vai fazer? Estudar cor, harmonia cromática, como faz tons de pele, né, que a relação da cor de pele da pessoa que você está pintando com o fundo do quadro, e estudar essas coisas e melhorar o tom de pele. Daí você põe, daí o que que vai acontecer? Mesmo que você não saiba as outras coisas da sua listinha, mesmo que você não saiba bem um esfumato, não saiba outras coisas, só de ter resolvido o tom de pele, você já vai se sentir melhor, você já vai ter aquela sensação de: "Nossa, eu estou pintando bem, tenho que melhorar, mas eu já estou pintando bem". Isso vai ser uma constante, porque você vai criando o hábito de identificar aquilo que não te traz satisfação e buscar conhecimento para exterminar essa deficiência técnica, né, essa coisa que você não sabe e, como tudo na vida, é só aprender a fazer que resolve. Exige um pouco de esforço, se você não faz aula, exige um pouco mais de insistência e persistência, porque tem que ir atrás do conhecimento, ou se você faz aula, é uma questão de sentar, estudar as aulas e evoluir. E daí não tem um tempo exato, né, quanto tempo de dedicação para pintar bem, né. Se for de uma forma, assim, organizada e planejada, é bem rápido. 1 mês, 2 meses, você está pintando bem, você já tem conhecimento. E outra coisa que também eu vejo que é muito comum na frustração de não estou pintando bem, é querer desenhar de memória e daí pintar de memória. E daí pensa: "Nossa, mas não está cheio de detalhes, está com problemas". É claro, porque você tentou pintar de memória. Então existem macetes, né, técnica, para que ajuda você chegar num resultado que você vai considerar satisfatório. Um deles é ter uma referência visual. Isso é uma das dicas que já só isso já turbina a sua pintura. Já ajuda muito para você chegar, assim, no patamar do pintar bem. E daí vai, se organizando. A constância, ela
é fundamental para o crescimento do artista. Tem até tem um livro, aquele livro Hábitos Atômicos. Eu vou até ler aqui um pedacinho dele, que ele fala assim, ó, que quanto mais você repete um comportamento, é esse livro aqui, ó, deixa eu mostrar. Quanto mais você repete um comportamento, mais reforça a identidade associada a ele. Na verdade, a palavra identidade é originalmente derivada das palavras latinas essentitas, não sei se é assim que fala, né? Que significa ser, e identidem, que significa repetidamente. Sua identidade é literalmente seu ser que se repete. Olha que legal isso. Essa última frase, né? Sua identidade é literalmente seu ser que se repete. Ou seja, se você quer ser um artista, aquilo que você faz repetidamente vai ser a sua identidade. Você vai se identificar, você vai ser um artista se fizer aquilo repetidamente. Ou seja, se pintar repetidamente, isso vai fazer com que você seja um artista. E também por isso, de você se identificar como a pessoa que você quer ser, né? Com uma constância maior do que fazer de vez em quando muito, quando a gente faz de vez em quando muito, além de não ser produtivo do ponto de vista técnico, daí eu estou falando como professora, né? Alunos que fazem de vez em quando muito e alunos que fazem um pouquinho a cada dia, o que faz um pouquinho a cada dia evolui mais. Então, do ponto de vista técnico como professora. E desse ponto de vista psicológico, de como você se enxerga no mundo, o pouquinho a cada dia é o que constrói a sua identidade. Então, se você quer ser um artista, se você quer pintar bem, o pouquinho a cada dia é o caminho que vai construir isso. Não tem quantas horas, não tem como mensurar, mesmo porque a cada vez que você chega no objetivo, é natural que você coloque outro objetivo mais longe e que se desafie e assim você vai evoluindo. Mas saiba que, mesmo sozinho, se você pinta sozinho, quer ser autodidata, se você tiver essa análise crítica de quais são aquilo que eu não estou satisfeito quando eu olho as minhas pinturas, colocar uma lista mesmo, vai lá e escreve tal coisa, tal coisa, tal coisa, e ir com uma caneta grifa-texto falando, vou resolver isso, vou estudar e vou resolver, né? Igual eu estava falando, tom de pele, depois resolve, estuda tom de pele, daí vai para uma próxima coisa na sua lista, o esfumato, e demora, você não vai fazer isso em uma tarde. A gente não resolve esses problemas em uma tarde. Não se coloque tempo para isso. Pensa, eu vou estudar até resolver. E pronto, fazendo um pouquinho a cada dia. Mas com o método certo, ó, rapidamente você chega aí naquilo que você chama de pintar bem e já começa a se sentir melhor com as suas pinturas e com você mesmo. Tá legal? Gostou desse vídeo? Se você ainda não deixou seu like, peço que você curta o vídeo, que apoia muito o canal. Compartilhe com quem você sabe que gosta de pintura e comenta aqui embaixo para mim que os hábitos, ou seja, a criação da sua identidade, se você concorda com isso, com o que esse livro fala, que a gente vai fazendo repetidamente e conquistando aquilo que a gente quer ser. E o que você tem como experiência aí de treinar, quantas horas para conseguir superar suas dificuldades e chegar naquilo que você considera, porque isso é muito individual, pintar bem. Eu fico por aqui, te deixo um grande abraço, tchau e até o próximo vídeo. Até mais!